Olá, boa noite a todos que já estão aqui conosco. Boa noite, pessoal. Uma noite maravilhosa para todos vocês. Que bom estar aqui novamente. Estou achando a minha imagem meia turva, estranha. Não sei se está bem para vocês, gente. Como está? Boa noite, boa noite. É uma honra estar aqui novamente, dando continuidade a esse nosso programa tão querido. E está chegando uma pessoa linda. Boa noite, Patrícia, nossa intérprete do coração. Você está bem? Graças a Deus. Olha o cabelo da prof, está saindo do prumo. Gente, boa noite, é uma honra estar aqui. Estamos fechando esse mês, o mês amarelo, né? Não é isso, gente? Mês amarelo da prevenção do suicídio. E para tudo isso, nós sabemos como é importante cuidarmos da nossa saúde mental. De antemão, eu já vou anunciando que teremos uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Ela é doce, ela é meiga, competente, brilhante. Mas antes disso, já desejando a vocês que a primavera entre no coração de cada um e que floresçam ideias brilhantes, que floresçam dentro de cada um de vocês, que floresça uma vida permeada de esperanças, de alegrias, de contentamento, de delicadezas, porque nós sabemos que outubro, novembro e dezembro, já já o Papai Noel está chegando. E é muito importante que a gente, nessa primavera, plante sementes de amor, de cuidado, de carinho, de afeto, para que juntos possamos viver essa vida com plenitude, com harmonia, com sabedoria e com encanto. Para quem já chegou, nosso muito, muito obrigada. Aqui está a Cleudilene. De onde você é, minha querida? Uma xará minha, a Célia, a Valéria, a Isabela, a Daniela, a Cláudia Anália, firme e forte, Regina Stefano, nossa coordenadora querida do Departamento de Cursos do CIESP, o Álvaro Gomes. Olá, Álvaro, como está? A Valéria, muito obrigada, Álvaro. São seus olhos. Eu digo sempre que tudo que a gente vê no outro é porque é o nosso reflexo. Muito obrigada pelo carinho. A Jana Almeida, é isso mesmo, né, Jana? Precisamos de verdade de bons sentimentos, da busca da paz, da alegria, do contentamento, não é isto? Alaine, muito obrigada pela presença de todos. A Patrícia, nossa, rainhas, mas dá uma olhada, gente, que coisa linda! E o Alberto Campos, o nosso querido Alberto, como está você? Como está aí no Porto? Tomando aquele vinho do Porto aí no nosso amado Portugal. Muito obrigada. E o Samuel Versalhes. Nossa, quanta gente linda. Bem, nós vamos passar alguns slides só para que vocês fiquem por dentro desse mês de outubro, que se anuncia no sábado. Teremos assim coisas bem incríveis e é um mês maravilhoso. O meu pai, por exemplo, nasceu no Dia da Criança, né? Se estivesse conosco, faríamos aquelas festas que normalmente fazíamos quando ele estava aqui com a gente. Papai nasceu no Dia da Criança, 12 de outubro. Eu sei que todo dia é dia, eu sei disso. Mas existe um dia especial para que a gente, de maneira bem introspectiva, pense nessa vida, nessa criança, que é o futuro desse país, né? Então, Dia da Criança, Dia de Nossa Senhora Aparecida, para os católicos, dia também
da pessoa mais incrível que tem no mundo, que é o Dia do Professor. Então, eu vou passar para vocês a programação bem rapidinho desse mês. E sejam todos super bem-vindos, tá bem? Vamos lá, o nosso videozinho de praxe. Tomara que ele não passe novamente, porque ele sempre me traz esse videozinho. Olha lá, já está tentando. Vamos, filho, obedece a Deus. Pronto. Muito bem. Nós teremos, gente, no dia 13 de outubro, uma quinta-feira, entre o Dia da Criança e o Dia do Professor, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. É um querido, é uma pessoa maravilhosa, é escritor, tem muitos livros escritos, e ele trará a última inteligência para o programa Interação. Depois teremos o fechamento, lá em novembro, com a nossa querida Lucília Panicê, uma professora fantástica, super competente, comprometida. Mas com a presença do professor Amaro, escritor Amaro França, teremos a última inteligência de Gardner, a inteligência existencial, gente. Ou seja, ele vai trazer sugestões, indicações, construções, para que a gente pense sobre a nossa existência nesta terra, nessa vida, sobre quem somos, o que queremos. E essa inteligência, ela é extraordinária. Estamos muito precisando desenvolvê-la em nós mesmos. Será lindo, será um programa encantado. E no dia 14, então são 2 programas seguidos, nós teremos a presença de um grande, querido amigo, que é o professor doutor Joey Garcia. Ele é especialista e representante oficial no Brasil da Reggio Emílio. Então, ele trará, em homenagem, é um extraordinário, é especial, Dia do Professor. Então, teremos vídeo, depoimento e a conversa com Joey Garcia, as 100 linguagens da inclusão. Na realidade, este programa não poderá ficar gravado. Então, quem estiver presente conosco no dia 14 terá uma única oportunidade para assistir e para aprender junto com Joey Garcia. É excepcional, tá bem? E ainda em outubro, no dia 27, teremos a nossa querida doutora Marta Helvas, contribuições da neurociência na escola inclusiva. Igualmente imperdível, né, gente? É uma querida, uma pessoa dedicada, tem muitos livros também. Então, temos 3 eventos ainda em outubro. E agora, nessa segunda-feira, teremos o último episódio do programa Dia a Dia. Traremos a Luciana, uma convidada especial,
para colocar impressões, sugestões, como lidar com as famílias, tá bem? Então, essa é a programação. E hoje, agora, nesse momento, no dia 29 de setembro, traremos a nossa amada escritora e psicanalista Jane Patrícia Haddad. E quem é Jane? Jane é mestre em educação, é uma psicanalista e ela é escritora. E ela trará para nós o tema muito importante: saúde mental na educação. É possível falarmos disso? E também, já adiantando, ela recém lançou um livro muito importante com este tema, sobre a saúde mental na educação, escutas e inquietações. Eu acho que há muitas inquietações. Então, é com muito carinho, é uma honra receber essa convidada especial e eu vou chamá-la agora. Jane Haddad! Oi, Celinha, Patrícia, boa noite a todos vocês, né? Com muito prazer que eu atendo esse convite, com pessoas muito queridas, né? Célia é uma amiga de muitas jornadas e hoje a nossa jornada é online, né, Célia? Esse desafio, essa reinvenção que a gente está aqui, né, fazendo passo a passo. Né? Muito obrigada pelo convite. Gente, é uma honra muito grande te receber, Jane, porque, assim, primeiro que eu sou sua fã, da super competência, da forma carinhosa que você traz os temas, assim, importantes e até complexos, e esse tema de hoje é muito importante. Eu vou pedir para o chat, que o chat é um querido, são pessoas muito queridas e fiéis. Eles são presentes, eles são lindos. Tanto que ano que vem já teremos cursos programados, todos eles que estiveram conosco receberão gratuidade. Será um presente também para eles. Então, vocês que estão conosco, por favor, recebam com carinho Jane, coloquem emojis maravilhosos e façam perguntas, tá bem? Não saiam daqui com dúvidas. Jane, querida, quero que você fale um pouco de você, da sua trajetória, e aí eu já deixo uma pergunta no ar. Minha amiga, o que é saúde mental para você? Bom, a minha trajetória sempre foi na educação, né? Há muitos anos atrás, desafiada muito, né? Como todos nós que passamos pela sala de aula, eu busquei entender, né, os transtornos de aprendizagem, distúrbios, muito através da psicopedagogia, e depois eu fui fisgada pela psicanálise, e eu posso dizer que hoje é o carro-chefe que me faz buscar essa interlocução com anos da educação, né, tentando mapear um pouco de quem que a gente fala, né? Quando a gente fala de uma família, quando a gente fala de um estudante, quando a gente fala de um professor. Porque entender que o mundo está numa transição, né? Não foi, a gente não pode dizer assim, foi a pandemia. Não, a pandemia ela só trouxe para fora o que já estava ali, né? Inclusive, eu falo muito que a pandemia trouxe o que a gente tem de melhor, mas também o que a gente tem de pior, né? Porque eu acho que um isolamento faz muito isso, e não é à toa que a gente traz esse tema da saúde mental. Bom, eu entendo a saúde como uma coisa única, né? A própria medicina já vem trabalhando muito com isso, né? Que o sujeito ele adoece o corpo. O corpo é quase que a última forma de dar um aviso, né? Porque a gente vai adoecendo psiquicamente, a gente vai adoecendo de sentido, né? Eu falo que a gente nunca teve que lidar com tanta falta de sentido
frente a essa nova forma de viver e muitas vezes de sobreviver, né? Então, com essa interconexão que a gente está hoje, eu acho que a gente teve muito acesso, né, à questão da saúde mental, da saúde física, da saúde geral. Agora, a grande questão é a forma de ser e estar no mundo, né? Como que eu recuo frente ao meu desejo, como que eu avanço, quais são os meus sentimentos, como que eu cuido da minha emoção, como que eu cuido do excesso de conexão e do afrouxamento de relação, porque conexão é diferente de relação humana, né? Então, fala-se muito da saúde mental, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala da saúde mental é o todo, né? É o meu corpo, é a minha imagem, a minha autoimagem, o meu cuidado com o que eu ponho para dentro da minha mente, com o que eu saio. Não é à toa que a meditação está aí, né? Salvando vidas, porque nada mais é do que se esvaziar desse lixo que a gente consome durante o dia, né? Eu acho muito interessante que uma das minhas inquietações, né, que a gente trabalha muito com o livro, é a questão de olhar para os bebês, né, 7, 8 meses, e ver eles fazendo com o dedinho assim, né? Então, quer dizer, que é exatamente o movimento que faz nas redes sociais, né? Então, assim, há uma mudança da forma de ser e estar no mundo que a gente vai precisar olhar com muito cuidado, né? Com muita propriedade de qual é o nosso projeto de humanidade, né? O que a gente quer deixar, o que a escola quer, o que cada família quer. E quando eu falo família, eu não estou dizendo família, pai, mãe, criança, periquito. Eu estou dizendo aquele que faz a função pai, aquele que faz a função mãe, que muitas vezes é feita por uma avó, por uma tia, pela escola, né, pelos berçários, e como que a gente está compartilhando esse sentimento de vulnerabilidade global, né? Sim. Eu acho lindo o que você está dizendo. Por exemplo, quando você faz o mapeamento, né, do tipo de saúde, então, saúde, uma questão de bem-estar, e aí elencam. Uma vez eu ministrei cursos, vários cursos sobre essas questões, e tinha saúde profissional, saúde espiritual, saúde mental, saúde corporal, física, saúde, saúde social, porque a forma que eu me relaciono com o outro. Mas, então, eu tenho também percebido, Jane, que as pesquisas científicas já estão sendo encaminhadas para a análise dessa pós-pandemia e que está sendo verificado, não está, Jane, que tem aumentado de forma muito gigantesca casos de saúde, de dificuldades ou problemas relacionados à saúde mental. Será que isso se confirma, Jane? Sim, porque quando a gente está falando de um cuidado com a saúde mental, a gente pensa, primeiro, quais são os excessos do momento, Tá. né? Então, vamos pensar. A gente estava conversando no início. Parece que todo mundo voltou muito mais plugado do que antes da pandemia, sendo que a gente teve um holofote sobre todas as questões, inclusive a exclusão, né, de todos os tipos de pessoas, de deficiências, de cor, de raça, de gênero, de religião, e aí, de repente, a gente volta para o mundo, né, como se a gente tivesse de continuar de onde a gente parou. Olha que doideira!
né? Sim. Então, só aí a gente já está falando de um excesso. Eu separei uma frase que eu gosto muito de trabalhar, que é do Jacques Lacan, que é um psicanalista leitor de Freud, que ele diz assim: de todos os diagnósticos, a normalidade é o diagnóstico mais grave, porque ela é sem esperança. Gente, que bárbaro! E eu acho que é isso, né? A gente está compartilhando uma desesperança, seja na saúde física, seja na saúde psíquica, na saúde espiritual. Quem são hoje as pessoas que a gente se espelha, né? Por que as escolas estão tendo, a Regina estava falando aí, que lidar com a agressividade de pais, Sim. né? Por que as crianças e jovens estão quase que retornando numa vida meio selvagem, agindo por instinto para ter o que quer? Então, por exemplo, a gente está presenciando hoje, e os impactos da pandemia já mostram isso, uma agressividade muito mais latente. Sim. E aí eu me pergunto muito, esse isolamento onde a gente juntou as famílias, não era para estar mais ameno, né? O diálogo, não negar ou pensar numa harmonia, mas pensar literalmente numa orquestra, né? Sim. Naquela harmonia de cada um como cada um, né? A questão da singularidade. E a questão é, o que todo mundo tem pesquisado, debatido, a psicanálise tem trabalhado muito isso nos seminários, cadê o sujeito que estava aqui? Gato comigo. Porque assim, parece que o sujeito está cada vez mais aprisionado dentro dele e a gente está falando de objetos, sabe? Então, assim, eu até anotei aqui. A gente sabe que uma das grandes dores do ser humano é a dor de existir, né? Porque a gente tem a certeza que a gente vai morrer, né? E, ao mesmo tempo, a gente nega isso o tempo inteiro. O que a pandemia fez? Ela trouxe para a gente a luz sobre a morte, né? Eu já tenho uma ideia muito diferente de trabalhar com isso. Frente à morte, a gente é chamado a viver a vida, Sim. né? Então, o que a gente está procurando o tempo inteiro que está fora de nós? Sim. Isso é fantástico, Jane. Eu vou recuperar sua fala somente para trazer uma ilustração. Você estava falando que que há uma certa intolerância. Não sempre, mas quando eu entro nas redes sociais, eu sou mais do Instagram do que do Face, e ali tem uma notícia, por exemplo, de política. Aham. CNN, Jovem Pan, etc. Então, eu leio os comentários, eu fico estarrecida com o nível jocoso, com o nível de agressividade, de intolerância verbal, de ataque, de. Gente, eu digo, meu Deus. Outro dia anunciaram a morte da rainha, da Rainha Elizabeth, e aí sai piadas. A piada também é uma agressão, a meu ver, num momento como este, né? Já chega, já deu, tira essa rainha do ar, alguma coisa assim. E também as escolas onde eu faço mentoria, Jane, tem de Celinha, o pai não faz perguntas. Muitos chegam, às vezes, gritando, impondo, cobrando. Por quê? Então, gente, tá vendo uma generalização dessa forma de expressão? Quando eu digo algo para uma pessoa, para ferir, machucar, Jane, eu estou manifestando
que eu estou com problema de saúde mental, é isso? Além da Olha, a educação? gente pode pensar que sim, né, Celinha? Porque, na verdade, é, a saúde mental, ela diz de como que a gente está, né? Porque muitas vezes aquilo que eu estou jogando para fora é uma projeção minha, né? Sim. Onde que estão as diferenças e o respeito pelas diferenças? Por exemplo, você tocou no cenário político. A Nossa, gente sabe que o Brasil está dividido, aliás, o mundo, né, está plano. dividido. Agora, o escutar, né, que é algo que nos permite estar e ser nesse mundo, está totalmente recolhido, né? A gente ouve e antes que o outro possa falar ou colocar sua opinião, a gente já está ou deletando, ou bloqueando, ou mandando esses comentários. Imagina quando a gente chega num ambiente que muitas vezes a gente tem que escutar as diferenças, a gente tem que trazer para fora a nossa melhor versão. E mesmo assim, ela não é a melhor versão, né? Tem uma coisa que eu penso assim, a gente está quebrando um tabu muito grande, que é falar de saúde mental como algo do cotidiano, né? Como lidar com as minhas perdas diárias, dentre elas o envelhecer, né? Sim. A gente tem que lidar o tempo inteiro com a mudança da pele, a gente tem que quebrar essa ideia de normalidade quando a gente fala de saúde mental, porque normalidade é um ideal social, né? Quer dizer, cada um tem uma forma muito sua de lidar com as questões. Por que ter saúde mental, muitas vezes a pessoa diz assim, eu passo horas na academia, né? Que bom, a parte da sua saúde física depende da sua constância de atividade física, mas você passa horas na academia, que é para você ter um corpão, que você vai poder mostrar para o outro e esperar aprovação, ou é porque você acredita que é parte da saúde integrativa, né? Que é o que hoje a saúde diz muito. Você tem que ler todos os livros, senão você está fora do mercado. Ou seja, de novo, o excesso, né? Aí, por exemplo, eu tenho que ter todos os likes para ver que eu sou reconhecida. E aí, aquele dia eu não tenho, eu já começo a ter taquicardia, enxaqueca. Ou seja, o que a gente está vendo? Que o corpo, ele é um só, né? O meu corpo psíquico que a gente forma ali na primeira infância, depois na adolescência a gente tem uma chance de reeditar, e se tudo der errado, a gente ainda tem a possibilidade de um divã na vida adulta. Vamos pensar, né? Amei. Então, assim, no momento em que a gente tem tantos cuidados ali, tanta informação, tanto conhecimento, eu fico pensando, o que eu quero carregar, né? Então, pensar a educação, pensar a família é justamente quebrar essa coisa idealizada dos padrões idealizados de vida, dos padrões idealizados de normalidade, de desempenho, né? Que eu acho que assim a pandemia mostrou muito isso na questão pedagógica, né? Na questão socioemocional. Muitas vezes aquela família mais culta é a família mais empobrecida emocionalmente para lidar com a situação atual. Olha que doideira. Então, eu Sim. diria assim, sabe, Celinha? A saúde mental é o carro andando, né? E aí eu sempre fazendo aquela revisão. Qual que é meu excesso?
Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu me vitimizo o tempo inteiro? Por que que eu estou sempre com dor? Que mundo é esse que eu estou carregando nas costas? Isso é importante. Sabe? Por que que eu sempre quero ser reconhecido? Por que que eu sempre sou chamada de boazinha? As coisas que eu mais escuto hoje de adolescente é assim, eu não consigo falar não, porque Uau. aí eu vou deixar de ser amado. Ou seja, isso já virou um problema de saúde psíquica, né? A distorção dos valores, a distorção de imagem está tão grande que ele não consegue mais dizer o que é dele e o que é projeção, o que é ideal. Vê se eu entendi, Jane. É como se eu vivesse um mundo para o outro. É isso? Como. Mas tentando marcar minha singularidade, nem que for com a doença, né? Tá. Olha que coisa incrível. Jane, tem várias perguntas já no chat, mas eu quero te fazer uma inicialmente, que é assim. Quais são os sinais, se você puder elencar, quais são os sinais de alerta que indicam que eu estou doente mentalmente ou que eu não estou com a minha saúde mental em dia? Quais são? Olha, Eu não sei se a pergunta está bem não, feita, tá, é o que me ocorreu agora. eu vou trazer uma ideia que a gente conversou. A Organização Mundial de Saúde diz que a saúde é um bem-estar, Isso. né? Então, vamos pensar. O que é um bem-estar? Se a gente olhar por esse lado, ninguém está normal. Por isso que eu trago a ideia da gente quebrar esse conceito de normalidade, né? Uhum. Então, vamos pensar. Uma saúde mental em dia é assim: alimentação, Tá, né? Bem-estar físico, bem-estar psíquico, vamos pensar assim: eu durmo, eu tá, acordo descansada, eu limpo a minha mente de excessos, né? tá, Eu me alimento. Quando eu fico com raiva, como que eu reajo? Quando tá. eu planejo todo o meu dia e alguma coisa dá errada, como é que eu lido com isso, né? Outra coisa, quando se fala em doença, o que é ser saudável, né? E olha que interessante para falar isso. Sabe a Nise da Silveira, aquela psiquiatra que derrubou os manicômios e tudo? Ela diz assim, olha, e eu acho que isso eu defino quase que como uma saúde mental, ok, joinha. Não se cure além da conta. Então, vamos pensar, o Olha, medo. O medo, muitas vezes, nos protege. Então, eu tenho que ter ele. Ah, sim. não, eu tenho medo, então eu tenho que buscar um psiquiatra. Não, né? Gente curada demais é gente chata. Aquela pessoa que fala, olha, eu estou sentindo isso aqui, tem alguma coisa errada. Todo mundo tem um pouco de loucura. O Vou Suassuna. lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Então, não tem uma receita, Celinha, de uma saúde mental. Tem eu respeitar os meus limites de Tá, trabalho, de desafios, quebrar essa ideia de super-herói, sabe? de dar Mas conta de também não tudo. se vitimizar, né? Tá. Ah, ser professor está muito complicado. Tá. Ser no mundo atual está muito complicado. Ser pai e mãe no mundo atual está Né? complicadíssimo. Quer dizer, é uma transição de mundo que houve um abalo na humanidade. Por isso que a gente tem trabalhado muito com a ideia de prevenção e pós-venção, que são os casos, né, de sobreviventes,
por exemplo, de pessoas que perderam entes queridos, de pessoas que suicidaram, de pessoas que têm transtornos mentais, né? Então, assim, não é cuidar só como uma prevenção, é olhar também como que essas pessoas lidam com seus lutos diários, esses rituais de despedidas que não aconteceram. Sim. Né? Fomos impedidos, sim. Então, assim, o que a escola, o que a família coloca como negociável em seus valores, crenças, e o que é inegociável, né? Então, assim, pensar a criança, o jovem, essa geração que está em desenvolvimento, é pensar que a bússola deles são os adultos que são mais experimentados na vida. Tudo que a vida está pedindo hoje é sabedoria, não é? Sim. Sabedoria. Entre isso e isso, eu vou ficar aqui, ó, no meio, o equilíbrio. Tudo que é excesso. Eu adoro tomar um vinho. Ah, mas eu tomo 3 garrafas. Já é o excesso. Ah, Sim. eu adoro ler, mas eu não me relaciono com ninguém para ler. É um excesso. Entende? Então Sim. é muito isso. O que é falar de saúde mental hoje? Pensar no meu trabalho, que ele não desconecta da minha vida pessoal hoje. Pensar nos meus laços, como que eu convivo com outras pessoas. Tá. Eu tenho condições de amar, amar que eu falo assim, empaticamente, né? Me chocar com algumas coisas que eu vejo, eu consigo negociar aquilo que eu quero e o que eu não quero, para que o outro também possa participar dessa coletividade. Então, acho que pensar saúde mental é pensar o equilíbrio do ser. É Tanto pensar muito mais no sujeito do que no indivíduo. tá. Seria tanto os excessos como as ausências, Jane? Com certeza, né? Por exemplo, um pai que trabalha 18 horas, mas ele consegue colocar um filho na melhor escola, ele está nos dois excessos, entende? Eu dou tudo, mas eu não apareço, né? Tá. Esse filho, muitas vezes, ele vai adoecer na ausência e não na melhor escola, entende? Então, a Sim. gente fica tentando compensar o tempo inteiro a vida. Sim. Mesmo o professor. Aqui eu acho que nós temos três focos na sua brilhante apresentação, Jane, uma querida. Nós temos em foco, parece-me, a questão da escola, onde tem um professor que, de verdade, Jane, eu recebo diariamente pelo WhatsApp, pelo direct, Celinha, nós estamos esgotados, é cobrança, é a entrega do documento, é o menino que não está conseguindo concretizar regras, que não quer saber, é o pai, é a mãe. Então, eu tenho foco da escola, que envolve o estudante, a família e a própria, às vezes, sobrecarga sobre questões burocráticas Isso. e precisa cantar, precisa entrar, precisa fazer, precisa plantar milhões de coisas sobre os professores. E temos também a questão da criança e do jovem em si no contexto da família. Eu percebo isso que você falou do bebê com o dedinho para cima. Já aconteceu esse caso aqui. Eu fiz uma viagem de ônibus e a mãe tinha. Foi uma viagem de 5 horas. E durante as 5 horas, o bebê de colo mamava e rodava o dedinho na tela, bebezinho. E quando a bateria acabou, até a mamãe buscar a bateria externa, essa criança gritava dentro do ônibus. Então,
A minha pergunta agora é: e o professor, Jane, nessa história? Como está a saúde mental do professor? E outra pergunta, nossa, é muita pergunta. O estresse, ele é um indicador de problemas de saúde mental? Com certeza, o estresse já é um excesso, por isso que eu falo, Tá, saúde mental é sempre um excesso, né? Quando a gente está adoecido. Por exemplo, a síndrome de Burnout, né? Quer dizer, eu tenho atendido professores que eles não podem nem passar na rua da escola, né? E assim, eles têm sintomas físicos, que é o quê? A crise de pânico, né? Uma fobia de criança, né? Mas, na verdade, é um todo, né? Eu acho que falar de um estresse, falar de uma síndrome de burnout, falar de uma depressão, é lembrar que a gente está falando de um conceito multifatorial, né? Então, assim, porque tem várias etapas. Porque hoje a gente está muito no senso comum, ai, estou estressada. tá. Não, a gente está falando de um estresse mesmo como um curto-circuito, né? Ah, Desligou tudo, né? Eu não posso ouvir falar nisso. Então, eu sempre defendo, Celinha, que a melhor forma da gente cuidar dos professores frente a esse momento é abrir espaços de rodas de conversa onde a gente tenha escutador. Escutador é aquele profissional que vai se colocar à disposição de quem está falando, mas sem usar o próprio juízo de valor. esse é o problema da escuta, não é, Jane, minha querida? Porque assim, eu vou falar de família. Bom, mas para mim, família é pai, mãe e filho. Tá. Aí, qualquer outra coisa que eu escute, eu já estou. Ah, tá explicado porque que esse menino é assim. Olha a mãe, olha o pai. Não cabe mais essas roupagens. Então, eu acredito que a escola ela tem que começar a fazer um trabalho assim enraizado de escuta. Primeiro, trabalhar. O que é escuta, o que é ouvir, né? Tá. Ouvir, todo mundo ouve, a não ser o deficiente auditivo. Sim. O que é ver e o que é olhar, né? Olhar é aquilo que requer o quê? Uma parada, um intervalo, um recuo, um inclinar a cabeça para eu olhar de outra forma. A escola é muito do ver e do ouvir. Ouvi dizer, você viu isso, sabe? Não, a gente não está mais falando dessa mesma sociedade. A gente está, quando você traz o caso dessa criança no ônibus, a gente Sim. já tem falado, né, da nomofobia. Ah, Pessoas que se o celular descarrega, elas têm crise de pânico. E aí volta naquela ideia. Mas peraí, o que é urgente a esse ponto de tá. você colocar toda a sua saúde ali? E uma outra coisa, né, quando você traz da escola, Celinha, é assim: o maior desafio hoje é tirar as crianças e os jovens de uma posição passiva, Tá. né? Então, por exemplo, se você não estudar, você vai tirar zero. Eles olham para a sua cara e faz assim, aham, É, né? Aí você fala assim, mas você está no terceiro ano do ensino médio. Se você não fizer isso, você, aham. Então é algo que não cabe mais como troca, porque a gente está vendo os meninos de ensino médio estão indo fazer a prova de SESEC, fazer a prova que eles pagam e pronto, estão dentro da faculdade. Agora, já está aparecendo nas grandes profissões esses jovens despreparados. Outro dia mesmo, morreu uma pessoa na mesa de cirurgia
porque o jovem confundiu o que ele ia fazer. Então, assim, a questão já está chegando. Hoje a gente fala já de uma junção do homem com a máquina. Agora, peraí, qual é o ser humano que você quer ajudar a formar? Porque na hora do vamos ver, né, Celinha, tudo que a gente quer é um abraço, Sim. é um carinho, é um afago, é uma palavra cuidadosa. Ou seja, se eu fosse resumir hoje, a educação contemporânea precisa olhar e escutar. Daí ela pega os melhores especialistas e recalcula a rota dela. Perfeito. E aprovado. Concordo, Jane. Há muito tempo, você sabe que eu estou fazendo 50 anos de escola, de educação, mas há muito tempo que eu não tinha visto mais, não dava conta mais de perceber as grandes dificuldades da escola. E na escola, Jane, nós temos, sim, intercorrências diárias. Eu digo assim, qual será o dia da paz? Uhum. Será que haverá um dia, hoje a escola está em paz? Não. Ninguém reclamou, ninguém queixou, ninguém saiu da sala, ninguém surtou, o professor não gritou, o pai não xingou. Então, qual é o dia da paz? Eu vou fazer, acho que, uma campanha O por um dia dia. que não tiver ser humano na escola. É verdade. Mas o volume das intercorrências, Jane, é que tem proliferado, vamos dizer assim. Mas você não acha que está na nossa dificuldade em lidar com o inesperado? Sim, Paulo Freire já dizia, né? Com as situações limites, com o inédito Exatamente. viável, com aquilo que acontece e que precisamos viabilizar para o bem. Mas eu pergunto para você, se o diretor se estressa, o professor também, e esse professor é quem vai a campo, ele está dentro do espaço, dentro do ambiente de aprendizagem, se ele não estiver bem, se ele apresentar, Perfeito. então, se ele apresenta esses sintomas que você trouxe, por exemplo, se eu não dormir bem à noite, eu acordar, eu já fico alerta. O que está me incomodando? O Ótimo. que eu São os poderia. teus gatilhos. Isso. O que será que eu não disse que eu deveria ter dito? Por que será que eu não usei, eu não expressei um sentimento que eu estou guardando? E isso está virando lixo no meu coração. Então, eu estou aprendendo assim, né, nesse tempo todo. Perfeito. Isso é a capacidade o quê? De conciliar as emoções com o seu físico, Tá? né? E com a sua questão psíquica. Peraí, o que está acontecendo? Ah, é isso aqui. Tá. Eu preciso dizer o que ainda não. O que eu estou sentindo, eu preciso. E aí eu te pergunto, as competências socioemocionais, tanta pergunta, Jane, desculpa. Eu, Imagina. eu perguntei o tempo inteiro, mas é que é um tema muito importante. A BNCC traz 4 competências socioemocionais: cooperação, empatia, projeto de vida, enfim. As competências socioemocionais, bem trabalhadas na escola, por meio dessa escuta ativa, desse olhar com preciosidade, enxergando as diferenças e tal. As competências socioemocionais previnem uma doença de saúde mental? Não Com sei se... certeza. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para respeitar as singularidades, né? Porque quando a gente se baseia num documento, em diretrizes, em conceitos, em emoções, não quer dizer que todo mundo vai sentir da mesma forma. Porque é muito importante a gente trabalhar com essa ideia, né? Por exemplo,
Vou dar um exemplo meio chulo, mas que eu acho que vai clarear. Uma criança que apanha fisicamente em casa e chega na escola frente a um conflito, bate, essa criança entendeu que o amor é bater, né? Porque quem deveria cuidar dela bate, Tá. né? Então, aí essa criança, nas competências socioemocionais, será que isso vai ser trabalhado com essa escuta e esse olhar? Por que determinadas crianças, frente a uma situação, a um conflito, reagem com agressividade, ou se fecham, ou começam a gritar? Tudo isso, e aí é que vem muito a minha preocupação, quando você diz, né, Celinha, esse professor, ele também tem as questões dele. Ele também quer um abraço, quer um carinho, tem uma vida, às vezes, com E dificuldade. por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não fazer da escola um consultório. Sim, um divã, Não é? perfeito. Né? Sim. Então, olha que coisa. A gente está num momento mesmo de revisão, de debate, né? Aquilo que a gente está vendo aí fora é o momento de se voltar para dentro da escola. Então, por exemplo, você trabalha com consultoria em determinadas escolas. Você vai trazer esse debate, fazendo essa escuta e redistribuindo, né, isso para os especialistas ali, Sim, com para certeza. pensar nessa rota. E essa rota é aquilo que eu falei muito na pandemia. Eu estou indo. Aí, de repente, o GPS fala assim: ó, você passou o lugar que você deveria virar. Vira a próxima rua esquerda. O tempo inteiro, que é esse planejamento. O planejamento ele tem que ser flexível de todas as formas, mas não negociado. E você trouxe muito o Paulo Freire, aí eu gostaria de pensar muito o que Paulo Freire falava. Não perca o horizonte, né? A Sim. utopia, aonde você quer chegar. Mas hoje a sabedoria está nos atalhos, Tá. muitas vezes em ter que pegar a avenida maior e dar uma volta, né? Mas que esse trabalho comece primeiro na experiência entre os professores enquanto sujeitos. Que a gente pare de achar que professor tem que ser herói, que escola Tá. tem que ser bate-caverna, né? Mas também que a gente tome muito cuidado de não se vitimizar, porque o mundo está em transição. Tá, perfeito. Mundo em transição, amei. Olha, eu vou retomar algumas questões Tá. e assim, então tá, nós temos, você está dizendo para todos nós brilhantemente que estamos num momento de transição, que as pessoas estão mais, elas estão trazendo, vê se eu entendi bem, estão trazendo novas formas de agir devido, inclusive, ao período pandêmico que vivemos e também que a família, porque a família foi desnudada, talvez, né, Jane? Sim, com Tirado certeza. o véu, né, na convivência, porque o pai estava fora para um lado, os meninos para o outro, e aí a família ficou descoberta. Foi, olha, essa é minha família, nossa, então todo mundo ali convivendo junto. E que isso também acarretou e gerou, vê se eu estou correta, gerou também uma certa intolerância a isto, as pessoas estão mais agressivas, mais impacientes. Eu entendi isso? Estou É, correto, mais ou menos. eu acho, né, quando eu penso desse mundo em transição, eu acho muito interessante, eu gosto muito, a Regina sabe, já levei ele no saber, do Jorge Forbes, né? Que ele traz muito essa questão. Aliás, eu vou ter uma live com ele no dia 17 de outubro, que ele traz muito isso. Aonde, Jane? Eu vou te Onde? mandar o link. Ele Não, fala muito, fala para os nossos participantes. vai ser através da Ferraz Eventos.
Ferraz. Do Ferraz, tá. É, online. Paulo, né? Tá. Aí eu mando para você. Então, ele traz muito, ele fez até um programa na Cultura que ele fala, a gente saiu da Terra 1 para a Terra 2, né? Tá. E o que é essa Terra 2? A forma de hierarquia, de modelos, de padrões mudou. Antes, você queria... O trabalho era você entrar num Banco do Brasil, você ia ter uma vida tranquila, aposentar e ser feliz. Hoje, a gente não tem certeza de nada. A única certeza que a gente tem é a incerteza. Sim. Então, eu penso que isso já é essa transição, né? Aqueles remédios que serviram para o século XX não servem mais para o século XXI. Então, a gente está experimentando outros e vendo o que vai dar. Sim. E isso, por si só, é angustiante, né? Porque a gente sempre... A escola foi muito trabalhada, gente, com a certeza, com a nota, com a excelência, com o melhor aluno. E hoje a gente está com esses padrões de melhor, de pior, abalados. Sim. Né? Então, é como se... e aí eu gosto muito desse termo, que é desbussolados. Né? Não adianta, a bússola virou. E aí, qual que é o caminho? Ninguém sabe, e quem está apontando um único caminho está equivocado, porque a gente não viveu o que a gente viveu. Né? Ao longo da humanidade, da nossa humanidade, eu tenho quase 60 anos, é a primeira pandemia que eu vivi. Esses impactos, você falou no começo, eles já estão sendo estudados? Já, mas o primeiro impacto que a humanidade sofreu chama-se sentido de vida. E isso abala qualquer um. A outra questão que abalou a escola é a inibição intelectual. O que é isso? Não entrar em trabalho intelectual. Basta a gente olhar o Twitter. 140 caracteres é o máximo. Sim. Né? Então, assim, há uma inibição no sentido de inibição intelectual. Né? E eles estão muito nessa linha de que o conhecimento está aí. Não. Primeiro, o maior conhecimento humano chama-se experiência de vida. Sim. Conflito, problema. Resolução de problemas. Não é? Que a gente volta para a saúde mental. Preguiça intelectual. Quantos e quantos adultos não leem um livro sequer? Sim. Por quê? Porque a gente está ali, ó. Tudo no minuto seguinte você tem a resposta, né, Jane? Né? Ai, não, edita, esse texto está muito grande. Nossa, não dá para desenhar. Oi, a Jane desapareceu. Ai, que susto! Né? Então, assim, esses impactos, eles falam de um mundo simbólico esvaziado, porque muitas vezes, Celinha, quando eu estava sofrendo, a pessoa vai lá e pinta, compõe, escreve, lê, escuta uma boa música. E hoje? Faz o quê? Sim. Olha se foi curtido ou não, como você bem trouxe aqui. Pois é, e se não foi, acabou o mundo. Eu digo sempre, as curtidas que eu tenho são das pessoas que reconhecem em mim o que elas são e que gostam de mim. Ai, não tenho muita curtida. Uai, eu curto, quem gostou, curtiu. Então, e outra, né? Eu não sei se você vai curtir só para me agradar. Ou assim, aleatoriamente, né? Olha, então, assim, é de dentro para fora, né? Eu vou fazer uma última pergunta para depois você fazer suas considerações e responder
o chat maravilhoso. Não sei, eu não consigo acompanhar muito o chat. A Jane disse para mim que ela adora emojis, viu, gente? Ah, Então, nós podemos dizer que tanto adultos, seja ele da família, seja ele professor, assim como as crianças têm problemas de saúde mental hoje, as crianças estão doentes com a saúde mental abalada, Jane, querida. olha, eu não sei se as crianças estão doentes ou os pais é que estão, sabe? Porque a gente está hoje vivendo um excesso de diagnósticos, às vezes, numa suposição, né? Pensar o transtorno de déficit de atenção, que eu mesmo tenho um livro sobre isso, mas eu tenho que pensar qual que é a agenda dessa criança, qual que é a rotina dessa criança, qual que é a forma dela trabalhar com a concentração. Uma concentração de rede social é diferente de uma concentração de um texto. Né? As crianças, elas estão muito mais ansiosas, muitas vezes por um excesso. De novo, né? Eu tenho que. A criança, ela diz muito dela é na brincadeira. Ela elabora as angústias através da brincadeira, né? Do corpo, do espaço. E essas crianças foram tolhidas nisso. Agora, elas retornaram presencialmente, mas com outro corpo, né? Sim. Com uma outra forma de contemplar a natureza, né? Então, assim, eu acho que o mundo está mais adoecido, né? E muitas vezes um diagnóstico apressado dá uma resposta que a gente não precisa ficar angustiado. Muitas vezes o pai fala assim: nossa, ainda bem que ele tem isso, pelo menos a culpa não é minha. Eu tenho aqui, Jane, a Samanta, que ela é do Dislexia TDAH Amor de Mãe. É uma querida que faz o programa Dia a Dia comigo e ela lida, né, com o TDAH, duas crianças, Gracinha, Sara e o Rô, que tem TDAH, e ela faz todo o trabalho de agenda e tal. Exatamente. Jane, eu li um livro seu, Nas Nuvens, não, como é? Cabeça nas nuvens. Cabeça nas nuvens, viu, Sara? Você tem um pouco de TDAH? Tenho. Ah, Tenho, e na época que eu tive o diagnóstico, na época era disfunção cerebral mínima. pode falar disso, Jane? Tudo bem? Posso, lógico, eu até falo disso no livro. E aí eu estudava numa escola semi-interna, Tá. né? E eu tinha muita dificuldade em lidar com a escola em si. E toda vez que eu era contrariada, eu ficava nervosa, isso aqui. E na época eu fiz, meus pais foram orientados, eu fiz todo um trabalho com ludoterapia. Ah, que ótimo. E conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo a lidar, porque a gente funciona diferente, né? Então, não quer dizer que a gente tem algum problema. Tanto é que as funções executivas é que são comprometidas. Planejamento. E isso, até hoje, eu dou minhas escorregadas. Tá. Né? Eu marco aqui, eu marco ali. Mas quem me conhece já sabe. Mas, assim, faço meditação. Também faço, porque senão não sobreviveria. Né? Então, aliás, pensar nisso, né? Eu acho que a gente está num momento muito interessante, que tem um documentário que saiu no Netflix daqueles meninos da caverna da Tailândia. Aham. Antes de sair, eu tinha lido o livro, né, de um jornalista que relatou os meninos da caverna. E fica essa dica. Ali fica claro que o que salvou aqueles meninos foi a meditação.
né? E o professor de futebol, ele teve várias perdas ao longo da vida dele, tanto é que ele foi criado, quando ele perde o pai, num mosteiro. E na Tailândia, o mosteiro é o lugar de educar as crianças, né? Para a intelectualidade e tudo. Então, ele aprende a lidar com a dor, né? Com a dor da perda, com a disciplina interna, com a Então, eu acho que nesse documentário, e que foram mais de 1.000 profissionais que se mobilizaram durante 18 dias para salvar aqueles meninos, esse documentário fica claro que a gente está procurando no lugar errado. Eu acho que tem que procurar aqui, né, Jane? O que salvou aqueles meninos é o que eles fizeram daqui para fora, que nem a medicina, nem a tecnologia consegue explicar. Que coisa, né? De autoconhecimento, de disciplina interna. Né? Então, frente a um medo, como é que você lida com isso? Frente a uma avaliação, como é que você lida com isso? Frente a um aluno barulhento, como é que eu lido com isso? Sim. Né? Então, eu fico pensando, a gente está buscando muita coisa fora. Sim. Né? Sendo que a maior lição da pandemia é a humanidade foi trancada dentro de casa e os bichos voltaram a cantar na rua. Será que não tem uma lição aí para a gente? É verdade. O mar ficou mais azul, as árvores ficaram mais bonitas, e aquele silêncio todo foi para quem era da luz, vamos dizer assim, luz e sombra, mas para quem era da luz, gente, eu acho que foi a pandemia para mim um momento de encontro. Fazia tempo que eu não dava uma parada, sabe, Jane, para curtir a casa, arrumar gaveta, tirar coisas que não serviam mais, fazer orações, enfim. Bom, deixa eu ver, temos tempo ainda. Eu creio que fiz pergunta demais, me perdoa. Imagina! Exploração Eu em só 10. não sei se eu estou respondendo se está dando para Maravilhosamente, entender. maravilhosamente bem. Tem muitas perguntas aqui no chat. Eu vou pedir para a Bel se ela consegue colocar. Se você quer trazer uma sugestão, alguém parece que me pediu para você ideias para que haja esse equilíbrio, para além da meditação, o que pode ser feito, como fica essa humanidade nesse trimestre final de final de ano, como buscar essa sabedoria. Olha, uma coisa, eu sou totalmente avessa a dicas e prescrições, Também. Eu mas odeio uma a coisa palavra que eu dicas, não uso. uma balança que eu uso muito para a vida é assim: o que é essencial? O essencial é aquilo que não pode faltar para mim. Então, por exemplo, numa transição de valores, o que é o respeito para mim? Tá. O respeito é algo inegociável, é algo que não pode faltar na minha casa, na minha escola, na minha vida. E o que é negociável? Né? Eu acho que a escola, a família, usando isso, por exemplo, meu filho não vai em nenhuma festa. Será? Talvez assim, enquanto ele for pequeno, ele vai com um limite de horário. Tá. Né? Então, é isso. O que é essencial, que não pode deixar de ser negociado, né? Que não pode faltar nessa casa, nessa sala, nesse... E o que é negociável? Eu acho que quando a gente fala de um mundo dos excessos, a gente perdeu essa medida. Né? A gente ama muito. A gente odeia muito.
né? Então, é uma coisa assim, todo mundo virou bipolar agora, né? Sim. E não, na verdade, a dificuldade é em lidar com as contrariedades da vida. É muito interessante, porque a gente aprende muito isso quando você começa a escutar e acompanhar, né, as pessoas que recebem na vida diagnósticos de um câncer, né? Eu tenho uma experiência de escuta muito interessante. Como que tem aquela fase da raiva, né? Minha filha Daquela passou coisa, por porque isso. comigo, né? E de repente, algo assim, peraí, o que agora eu não quero mais negociar na minha vida? Minha filha passou por esse processo. Não Falou, é? E é lindo. E é lindo de ver. e ela Por está quê? nessa fase. Mamãe, para mim isso é vital. Eu não abro mão disto. Eu quero viver. É exatamente o que É você está dizendo. isso. Agora, e a gente escuta muito, né, assim, as pessoas que estão ali e não conseguem um bom prognóstico, elas falam assim: nossa, mas por que eu esperei tanto para ver isso na minha vida? E às vezes o ver isso é sentar numa praça e olhar o céu. Será que a gente não está muito na necessidade? E esquecemos do desejo, lembrando que o desejo é aquilo que nos move, aquilo que nos faz acordar todos os dias, aquilo que nos faz amar, né? Aquilo que nos faz olhar para o outro e ver o que ele tem de melhor e não o que ele tem de pior. Sim. Que Né? Então, coisa. eu acho que o momento muito da família, da escola, do mundo, é esse. Não, peraí. Ai, não, isso aqui, né, é negociável. Uma data de uma avaliação, ah, não, isso não é o essencial. Perfeito. Que lindo, Jane. Bem, vamos ver o horário. Dá tempo de responder. Eu vou ver se eu consigo ler. Jane, Tá. estou encantada com a sua fala. Enquanto eu procuro as questões, se você quiser dizer algo que eu não Eu deixei, vou não perguntei, trazer o seu livro. uma citação da Clarice Lispector, que é uma autora que eu gosto muito e que eu digo assim: se tem alguém que foi sobrevivente e usou a escrita para falar de uma dor, eu acho que é isso, né? E ela diz assim: a prova de que estou recuperando a saúde mental, olha lá, hein, lá aquela época, é que estou cada minuto mais permissiva. Eu me permito mais liberdade e mais experiências. E aceito o acaso. Anseio pelo que ainda não experimentei. Maior espaço psíquico. Estou felizmente mais doida. Que linda! Como dizia o Sussu Assuna, eu amo os doidos. É Pois é. que linda a sua fala. Jane, posso falar uma coisa? Eu estava com saudade, porque sempre acompanhei você lá no Ferraz Eventos, Uhum. programa Diálogos, não era Diálogos, Jane? Isso. Ai, não perdia. Sempre que estava lá, vocês que me inspiraram para fazer o programa do ano passado, e aí dar continuidade este ano. Então, você é uma musa inspiradora, uma pessoa maravilhosa do bem, e eu acho que ter esse carinho, você veio por inteiro, porque a gente sente quando as pessoas vêm e se entregam, sabe? Não Sim. veio a dona da verdade veio trazer hipóteses e possibilidades entre o que é essencial, o que é negociável. Aprendi. Eu sou uma aluna rápida. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Está todo mundo apaixonado por você. Essas pessoas. A Everne, deixa eu ver. Everne, os pais são espelhos. Não. Gente, vamos ver. Ah lá, tem aqui. Dicas para fazer em casa com a família. Na verdade, sugestões. Você É. tem, Jane, alguma sugestão? Olha, eu acho que é muito isso, né? A gente usar muito esse GPS, né? Daquilo que é possível a gente renegociar, recalcular.
Eu acho que a gente está precisando fazer um retorno para o essencial da vida, sabe? Então, assim, em casa, muitas vezes a gente está conversando com os filhos, com o marido, com alguém, fazendo outra coisa. Né? Então, quer dizer, a gente já está dizendo de uma falta de atenção, né, com o outro. Me colocar à disposição do outro é corporal, né? É estar junto, É né, estar Jane? junto. Olha, é parar de dar resposta pronta para os filhos e devolver a pergunta para ele. Né? Eu tenho um exemplo muito básico, mas que eu levo para a minha vida. Quando eu estava começando no consultório, uma mãe me ligou assim, apavorada, que a filha dela, de 6 anos, tinha perguntado para ela o que era transar. Tá. Aí eu virei para essa mãe e falei assim, você não respondeu essa pergunta, né? Ela falou assim, não, respondi. Eu falei, como? Ela falou assim, eu dei uma aula de biologia para minha filha. Eu falei, e o que ela respondeu? Uai, não sei, porque eu comecei a falar, ela saiu andando e não volta mais falar desse assunto. Aí eu virei para ela e falei assim, fala para ela, minha filha, para você, o que é transar? Antes de Depois, qualquer coisa. E ela devolveu. Aí a menina falou, mãe, fulano e ciclano estão transando na sala de aula. Mas o que eles transam? Eles dão a mão. Sabe? Então é isso. A gente tem que lembrar que o adulto tem a cabeça e a experiência de adulto. É uma pessoa mais experimentada na vida. Quando uma criança me faz uma pergunta, eu tenho que me destituir desse lugar de que eu já sei a resposta, porque senão eu não vou nem escutar o que a criança está falando. Então, eu sempre devolvo para a criança o que ela está me perguntando. E o que é a morte? Para você, o que é a morte? A partir do que ela me fala, eu avanço. que interessante. Amei, né, Jane. E acho que temos mais umas perguntinhas. Eu quero que o chat agora manifeste carinho para essa Jane amada. Vamos lotar a Jane de emojis. E eu queria falar, eu vou voltar, né? Combinei com vocês fazer uma live sobre o livro da saúde mental na educação, escutas e inquietações. É um livro delicioso de ler, né? Tem assim, desde casos, inquietações na pandemia, lives, comentários sobre massacre. Ele está muito gostoso e leve de ler. Vocês podem comprar pela Amazon. Eu queria perguntar agora. É um livro que eu acho que assim ele traz uma visão muito mais humana, né? Como inquietações mesmo, né? Escutas, tudo aquilo que a gente escutou na pandemia, mas assim de uma forma muito amorosa, sem usar o juízo de valor, sabe? Que eu acho que esse é o primeiro passo para os pais, para as escolas, para os gestores, partir de um ponto que a gente consiga chegar a um outro ponto, onde a gente não quer ter razão, aonde a gente não quer ser o melhor, o top do top, aonde a gente não fale muito de desempenho, mas sim, né, que a gente possa dizer de uma educação com o pé no chão, para que a gente possa amanhã chegar no hospital, no aeroporto, em qualquer lugar e seja recebido bom dia, boa tarde, boa noite. E que também falta muito na família, essas regras de convivência, esses atos de delicadeza, né, Jane? Tem mais perguntas, eu vou ver se dá tempo de... Dá tempo, temos 10 minutos. A Everly, minha querida, também está aqui, é uma pessoa linda. Cadê? Eu vi uma pergunta de Everly.
Gente, a professora Celinha está perdida com as perguntas, buscando perguntas. Enquanto você busca, eu vou falar um comentário que eu uso quando eu trabalho com a questão do ver e do olhar, que é Sim. assim: ver é reto, olhar é sinuoso. Ver é sintético, olhar é analítico. Ver é imediato, olhar é mediato. A imediaticidade do ver torna o evento objetivo. Vê-se um fantasma, mas não se olha um fantasma. Que bárbaro. Vemos televisão enquanto olhamos uma paisagem, uma pintura. Gente, que lindo, Jane. Quer dizer, além do seu conhecimento, você também tem esse olhar humanizado para as pessoas, para a vida, que é tão efêmera, né, Jane? Tão efêmera, tão passageira, e ainda as pessoas estão brigando. Pois é. Não dá tempo isso, é viver mais o melhor possível para cada dia, né, Jane? Eu acho que é isso que vai nos desadoecer. Nem sei se existe essa palavra. Exatamente. Acho que eu inventei agora. Olha, tem vários comentários. A Samanta está dizendo, Jane, você é perfeita. Nós também precisamos de abraço. A Maria dos Anjos, também estamos doentes por vários motivos, inclusive perdas de direitos inclusivos. Não pode. A Pois inclusão é, a inclusão é uma outra questão, né, Jane? Que adoece. nós vamos fazer isso ano que vem. Vai ser uma coisa bem legal. Isso mesmo, combinadíssimo. Uma parceira nova, Jane. Isso quer dizer que acontece um conflito na escola, a criança e um amigo. Ela pode ser em casa, que não aconteça o diálogo, ou seja, essa criança fala e não deixa o outro falar. Então, a Raquel está trazendo uma questão de crianças que brigam entre si, se isso pode ser um reflexo da casa. E aí eu já vou. Pode e não pode, porque Tá. às vezes é a forma que a criança sabe lidar com a desavença. Por isso que eu falo, é isso que a gente tem que desconstruir. Isso é isso, não necessariamente, Tá. né? Às vezes a criança, sei lá, fica a tarde inteira no YouTube, né? Aqui a gente vê muitos influencers fazem tudo ao vivo, a forma com que eles falam, né? Então, assim, a gente tem que investigar, né? Eu falo que a gente tem que provocar conflitos para que a gente possa mediá-los e aí ver o que realmente a criança está dizendo com aquilo, né? Pois é. Essa semana eu busquei a minha netinha na escola, porque minha nora não havia possibilidade e me pediu. E eu fui. Percebi, Jane, que que ela entrou no carro, oi, vovó, e abaixou a cabeça. Eu disse: espera, cadê o sorriso? Você está bem, Jane? A Jane travou. Jane? Acho que a Jane travou, gente. E eu vou contando o caso para vocês quando a Jane volta. Então, ela entrou no carro e disse: vovó, tem crianças brigando comigo, tem uma líder na escola e ela está fazendo com que os meus amigos fiquem todos no grupo dela. Então, não sei se é o meu computador, se é a Jane que não voltou. Vocês estão sentindo como no YouTube, gente? Jane parou com a xicri. Ela caiu mesmo. Vamos aguardar, Pati. Vamos dar uma olhadinha, ver se ela consegue voltar. Então, agradecendo, faltando 4 minutinhos. Ai, tadinha. Tinha caído aqui. Caiu feio, caiu com uma canequinha na mão. Eu estava te contando, né? Essa pergunta interessante. Se uma criança, quando grita, é o que ela vê em casa, pode ser, pode não ser, como você respondeu.
E estava dizendo da minha neta, que está sofrida porque há uma líder, segundo ela, que está fazendo bullying, vovó, Qual a comigo. idade dela? Vai fazer 9 amanhã. Essa idade é difícil, né, para eles lidarem com isso. Ai, é bullying, vovó, ela está me discriminando. Eu fiquei passada. Mas aí sugeri para minha nora conversar com a professora. Mas enfim. você sabe que isso está acontecendo muito. Eu falo que até em relação ao bullying, a gente deu um passo atrás, né? Porque o que acontece? Agora, né, nessa idade, as crianças estão fazendo uma coisa que chama castigo do silêncio. Os líderes, que lindo! Os líderes da sala gelam a outra, sabe? É o que está fazendo com a minha neta. E o bullying agora está muito ligado à questão material, né? De bolsa, de modelo. De bolsa, de mochila, de tênis. Nossa, eu achei assim que a gente deu uns passos atrás. Também acho. E a escola tem que retomar, porque bullying é crime. Né? Então, por exemplo, tem uma escola aqui em Belo Horizonte que ela montou um núcleo dentro da escola, chama Núcleo da Paz. Então, quando a coisa se repete, é levado para esse núcleo para fazer um trabalho com os envolvidos. A gente vai ter que voltar nessas formas de pensar, né? Bom, como chama esse delicioso aí? Ele chama-se Bingo, com B. Quantos anos que ele tem? Um time. Minha querida, eu vou solicitar que você passe suas redes sociais, que você faça suas considerações finais. E eu acho que você deixou um gosto e um quero mais, quero mais, quero mais. O chat é muito querido, esse chat é lindo. Daqui a pouco já estão fechando a noite com muitos emojis para a professora Jane, para a nossa querida amiga. Da minha parte, eu digo que Deus abençoe grandemente sua vida, que Ele te proteja enormemente e que Ele te torne sempre, preserve esse seu amor, seu carinho, seu conhecimento, e que você possa plantar muitas sementes com a sua voz, com a sua palavra. Minha gratidão em nome de CIESP, em nome de todos do chat. E a última palavra, minha querida, minha convidada mega especial, que já estava com saudade, é sua. Obrigada, Celinha, CIESP, Regina, Patrícia. Né? Eu acho que conhecimento é isso, né? A gente pega, floresce justamente para a gente voltar e jogar outra semente, e aí vem as estações do ano e a gente vai regando. Né? Não é nosso, eu acho que nós todos aqui estamos tentando algumas pistas, e a melhor pista que eu posso deixar aqui para vocês, ou dica, é quais são os valores que fazem raiz, que a gente não pode negociar, e quais são os transitórios que a gente pode ir negociando com as novas gerações, né? Agradeço muito o convite, parabéns pelo programa, parabéns, CIESP, parabéns, Patrícia, pelas Libras, linda, e que a gente possa aí voltar a conversar. Eu estou no Instagram, @JaneHaddad, né? Tá. Facebook, muito pouco que eu mexo, e tem um site, www.janehaddad.com.br, lá tem artigos, enfim, acho que... E comprem o livro da Jane, gente! Obrigada. Jane, muito obrigada, gratidão. Obrigada por tudo e gratidão por tanto. Obrigada. E até uma próxima. Meu coração está cheinho de amor, viu, Jane? Muito obrigada. Gratidão e gratidão. Tchau, minha amada. Tchau, Pati. Tchau, chat maravilhoso. Tchau, gente. Deus te acompanhe, minha querida. Pati, beijo. Até a próxima.
Tchau, gente.